Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Meu convidado de hoje é Dr. Mauro Otávio Nassif, advogado criminalista. E quem vai dividir a bancada comigo hoje é a doutora Eleonora Rangel Nassif, diretora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Eleonora, prazer tê-la aqui, dividida a bancada agora, representando o BC Crime, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Martim, é uma honra e um prazer estar aqui no programa Direito e Globalização. Muito obrigado. E eu gostaria de deixar a você a honra de apresentar nosso ilustre convidado, que melhor que todos nós você conhece. Conheço. Esse eu conheço. Conhece bem, né? Conhece bem. O nosso convidado de hoje é o Dr. Mauro Otávio Nassif, advogado criminalista formado em 1969, com uma longa trajetória na advocacia criminal, militante, professor e coordenador do curso prático de Tribunal do Júri da ESA, Escola Superior de Advocacia da OAB Central, e entre várias outras atividades que o Dr. Mauro Otávio Nassif exerce, é também meu pai, meu colega de escritório, com que tenho muito a honra hoje de estar aqui junto ao Martim para entrevistá-lo e aprender com Vossa Excelência. Sempre estar com o senhor, doutor Mauro, é um prazer imenso. Eu fico muito grato por esse convite e principalmente a minha filha única fazendo perguntas, etc. Eu estou aqui com você, que é meu grande amigo de muitos anos, eu estou super feliz, mas eu quero passar informações úteis para os telespectadores. Eu vou começar, doutor Mauro, e a gente sempre começa em TV pelo princípio, aí construindo aqui nossa pauta, nossa conversa, uma conversa gostosa. E gostaria de fazer uma pergunta. O senhor estreou um programa pequeno no YouTube, junto do Dr. Mário de Oliveira Filho, ao qual mando lembranças, mando meus desejos de melhoras, chama Papo de Criminalista. E uma coisa, vamos dizer, uma brincadeira entre dois grandes amigos, o senhor e o Dr. Mário, amigo em comum, se está se tornando uma coisa muito séria, muito vista, eu quero que o senhor fale um pouco sobre isso. Bem, esse programa, chamado Papo de Criminalistas, é uma ideia do Marinho, do Mário de Oliveira Filho, que é atualmente um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. Sem dúvida. Ele tem uma biografia maravilhosa, conselheiro da ordem e um advogado criminalista de alto renome. A ideia foi dele. Então, ele me convidou para participar desse programa, Papo de Criminalistas, onde nós fazemos esse papo, essa conversa, para passar para os jovens advogados. Por isso que está tendo um grande sucesso. Para os advogados jovens, para aqueles que estão iniciando, ou mesmo para aqueles de médio currículo, de médio ínterim na profissão, informações. Esse programa está sendo muito comentado por causa disso, porque telefonam para a gente, mandam um e-mail, assistimos o programa e aprendemos isso, coisas importantes. E, inclusive, nos Estados Unidos, esse tipo de informação se chama priceless. Priceless quer dizer, em português, quer dizer não tem preço. Priceless é informação que não tem preço. Não tem no livro, não tem lugar nenhum. E se eu quiser acessar para ver, o que eu tenho que fazer? É entrar no YouTube. YouTube digital o quê? É Papo de Criminalistas. Papo de Criminalistas. Tem mais de 40 programas. Ah, que bacana. E eu gostaria de aproveitar, então, essas dicas todas para pedir, Dr. Mauro, que você trouxesse informações, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa novíssima lei que entrou em vigor agora dia 12 de janeiro de 2016, que alterou o estatuto da OAB e alterou e ampliou a atuação do advogado na fase inquisitiva. Eu gostaria de saber. Olha, realmente, como eu falei para vocês, esse programa que eu citei e esse meu agora, eu trouxe várias informações aqui inéditas. Então vamos trabalhar nisso.
Esta daqui não é inédita porque está na lei, é realmente a lei que eu estou aqui em mãos, Lei 13.245, de 12 de janeiro de 2016, mas entrou em vigor no dia 13, Isso. a publicação. É muito interessante, é uma lei que ampliou demais a participação do advogado criminalista na fase inquisitorial. Agora ele pode realmente participar da fase inquisitorial, inclusive na fase inquisitorial ministerial. Porque o Supremo Tribunal Federal, depois de muito tempo, autorizou então o Ministério Público, o Parquet, a fazer a sua própria investigação. Se chama-se PIC. PIC, Procedimento Investigatório Criminal, do Ministério Público. E o Estatuto da OAB não abrangia esta parte. Agora abrange, o advogado terá todo o direito de ir, participar, inclusive diz a lei que eu tenho em mãos aqui, uma coisa inédita. Inclusive terá direito, estou lendo aqui. O senhor consegue ler sem óculos? 14. O senhor consegue ler sem óculos? Consigo. Opa, olha aí. Consigo tudo. Aqui, ó. Ainda que conclusos a autoridade. Não havia essa palavra conclusos. Aqui, olha. Ainda que conclusos a autoridade. Porque antes dessa lei, antes do dia 13 de janeiro, viu, Eleonora, de 2016, a autoridade, qualquer autoridade dizia, não, conclusos não. Sempre. Tudo bem, o senhor aguarde voltar da conclusão. Agora não, agora a lei é clara. Conclusos a autoridade, é o inciso 14. Outra coisa importante também, essa parte é o inciso parágrafo 12, é que se o advogado for impedido de participar, de estar presente, o processo futuro será nulo. É muito interessante isso, porque não havia nulidade inquisitorial até essa lei. A nulidade ela não abrangia, não contaminava a parte procedimental, processual. Agora sim. Então, os professores de processo penal estão comentando muito isto, que não havia nulidade inquisitorial. Agora há. Isso é uma mudança significativa. Mudou completamente. É a lei, então, da presidenta Dilma, que entrou em vigor no dia 13 de janeiro. Outra coisa importante também desta lei é que o advogado pode apresentar quesitos, etc. Agora, uma coisa que eu quero deixar... uma espécie de contraditório. É quase um contraditório. Mas uma coisa que deve ficar claro, para o telespectador, para o espectador, é que não há nesta lei a obrigatoriedade da presença do advogado. O delegado de polícia, que agora é chamado de excelência, há uma lei nova agora. É uma lei de 3 anos atrás, o delegado de polícia tem que ser chamado de excelência e no petitório excelentíssimo senhor doutor. É uma lei nova. Eu trouxe a lei aqui também. Um pequeno jogo de vaidade jurídica. Não, mas agora o advogado tem que respeitar. Como o advogado também é chamado de excelência durante os debates. Mas eu estava dizendo o seguinte, que muita gente confundiu quando essa lei... Bem, essa lei entrou agora dia 13 de janeiro. O ínterim é muito pequeno. Mas muita gente pensa, que já me perguntaram, que o delegado tem que nomear advogado. É absurdo. Então, se o acusado ele tiver advogado, o advogado vai. Se não tiver, fica sem advogado. E ele pode solicitar um advogado? Pode. Um defensor público? Pode. Mas se não for, o delegado, porque o inquérito policial não é siri que anda para sempre para trás, não é caranguejo que fica parado. Então, quando o advogado estiver presente, ele participa. Se não estiver, porque pensava-se que era obrigatória a presença do advogado. Não é obrigatório. É facultativo. Facultativo. Então, mas é uma lei muito boa, eu vou repetir o nome. O nome não, o número. 13.245, de 12 de janeiro desse ano, mas entrou em vigor. Está respondido? Sim. Agora, doutor Nassif, apenas um esclarecimento. Essa lei, essa nova lei que entrou em vigor dia 13, certo? Ela se assemelha muito à súmula vinculante número 14 do STF. Você poderia esclarecer para quem nos assiste quais são as diferenças, quais são as inovações em relação à súmula? Ela aumenta a súmula.
A súmula realmente, ela é uma súmula muito interessante. Essa súmula 14 foi idealizada pelo doutor Alberto Zacarias Toron. Sim. Ele que é o pai da súmula. Nós devemos essa súmula ao Toron, depois de grande esforço, mas há uma diferença fundamental. Essa súmula, ela é muito boa, fala exatamente que o advogado tem o direito de participar, vendo o inquérito, mas não falava em conclusos, que o advogado tem o direito de examinar, etc., mas não tocava no ponto principal. É que o tempo é pequeno, eu não vou ler a lei, mas aqui fala o seguinte, que a inobservância dessas normas ocasiona nulidade do processo. Lá na frente. Lá na frente. E essa súmula do Toron não tocava nisso, mas é uma norma muito boa. Está respondido. Não, infelizmente a súmula do Toron foi uma excelente iniciativa, não há reparo, mas no país há aquilo que a gente comentava. Algumas leis pegam, como se isso... Essa lei é maravilhosa. Outras não. Espero que essa seja cumprida pelas autoridades, que é dirigida Exatamente. Contra elas, né? Exatamente. Eu vou chamar um intervalo já e voltamos já já. Continue conosco, estamos ao vivo e queremos fazer sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberto.tv.br. Obrigado. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta a nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta ao programa Direito e Globalização. Estamos hoje entrevistando o Dr. Mauro Nassif. E no intervalo nós estávamos discutindo sobre um assunto candente aí, né, doutora Eleonora, que diz respeito à chamada audiência de custódia. Exatamente. E eu gostaria, agora vou eu tomar a iniciativa de perguntar, doutor Mauro, como o senhor avalia a audiência de custódia? É uma das coisas mais maravilhosas que houve ultimamente, nos últimos anos, na parte criminal. É olho no olho, é realmente uma audiência antes de começar a ação penal, por meio da qual, inclusive a Eleonora estava contando, milhares e milhares de acusados são colocados em liberdade quando não era para continuar presos. Não, porque os presídios estão lotados. Né? Exatamente. Essa audiência de custódia, assim como a súmula 14 tem um pai
chamado Alberto Zacarias Toron, a audiência de custódia também tem um pai, que não é o Lewandowski, não. Andaram dizendo que o pai seria o Henrique Lewandowski, que é o presidente do Supremo. Não é. O pai chama-se José Renato Nalini. Ah, o presidente, hoje secretário. O Nalini, que é o pai da audiência de custódia. Ele que inventou, ele que bolou, ele que pesquisou de madrugadas. Eu conversei com ele. Ele que pesquisou a possibilidade da audiência de custódia. É realmente uma audiência, uma solenidade rápida. O senhor já participou? Já participou, Leonora? Já participamos de muitas audiências de custódia. O juiz olha olho no olho e solta o réu. E é impressionante, porque o réu, caro espectador, sai na hora, na hora. Então, com a roupa do corpo, a pessoa é presa, vai para um distrito policial, passa a noite, no dia seguinte é apresentado no Fórum da Barra Funda para audiência de custódia e depois da audiência, quando é o caso, quando é expedido o alvará pelo magistrado, ele sai na hora com a roupa do corpo. Continua respondendo para o eventual processo? Sim, tem que assinar mensalmente, tem uma série de questões. Mas também nós não podemos deixar de comentar, doutor Mauro, eu gostaria até de pedir que você comentasse, algumas deficiências ainda da audiência de custódia. O que pode ser melhorado? Por exemplo, quem é preso na sexta-feira ou no sábado tem direito à audiência de custódia? Não, não tem. Você poderia explicar isso, por gentileza? E nem no júri tem também. No júri também não tem. Isso é uma curiosidade importante. Realmente é uma coisa muito nova que o doutor Nalini que introduziu, né? Ele que é o pai dessa audiência de custódia. Parabéns a ele, né? Claro, nossas ele homenagens é um homem inteligentíssimo. Sem dúvida. Mas não é mais do Poder Judiciário agora. Agora é secretário de Educação. Mas então, realmente, a Eleonora tem razão. Ainda precisa de muita informação, de muita modernização e atualização. Não tem durante o fim de semana, mas o que tem já é muito bom. Mas o advogado criminalista que tem um cliente preso na sexta-feira ou no sábado, como ele deve proceder para que o seu cliente tenha direito à audiência de custódia? Tem que entrar com uma petição. Eu quero que até você explique isso. Quando o acusado é preso na sexta-feira ou no sábado, infelizmente é ferido o princípio da isonomia. Ao contrário de outros acusados que são presos durante a semana, ele não terá direito à audiência de custódia e poderá apenas ser solto após um mês e meio, 2 meses apenas com habeas corpus. Eu estou pensando que ia ser na segunda-feira ele teria. Não tem direito. Não tem direito. Então, o advogado criminalista... É ainda muito novo. O advogado criminalista deve, que é estudioso, preparado, está antenado em tudo o que acontece e assiste ao programa Direito e Globalização do meu caro Martim Sampaio, deve saber que quando o acusado for preso, na sexta ou no sábado, o advogado deve entrar com uma petição para o juiz corregedor do DIPO, pedindo, requerendo, pleiteando a audiência de custódia. É isso que deve ser feito. Se não, caso contrário, só via habeas corpus. Só via habeas corpus. Mas daí demora. Demora muito. Aí demora, aí vai, volta. Essa audiência de custódia é uma coisa maravilhosa e que está dando muito certo. Nós estamos com a 4ª maior população carcerária do mundo. É verdade. Estados Unidos, China e Índia. Exatamente. E agora o Brasil. E isso por causa da lei de Rússia. Exatamente por causa dessa lei antidrogas aí, que tem que prender uma juventude inteira. Exatamente. E segundo dados do CNJ, 45% das pessoas presas são soltas na audiência de custódia e também há uma intenção do Senado Federal ao projeto de lei 554/11 para ampliar a audiência de custódia, porque tudo isso que nós estamos falando é no âmbito de São Paulo. Esse projeto de lei que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal é no sentido de ampliar a audiência de custódia para o Brasil inteiro, que é algo muito, muito importante. Então, quer dizer o seguinte, não há regulamentação ainda, não há uma lei estadual. Não tem. Não tem, apenas é baseado no Pacto São José da Costa Rica. E provimentos. E que determina que o preso tenha direito a ver imediatamente uma autoridade judiciária, isso, aquilo. Mas não existe uma legislação específica. Não. Sim, está tramitando o PL 554/11, o IBCCRIM, inclusive, apoia este projeto, tem se manifestado nesse sentido, o editorial de janeiro do boletim do IBCCRIM se manifestou nesse sentido e, de fato, nós temos que fazer com que isso seja aplicado no âmbito nacional, né? Não apenas em São Paulo. Outros estados adotaram isso?
Sim, no Nordeste, Rio o de Lewandowski esteve lá, inclusive implementando e tudo, mas não em todos os estados ainda. É porque a situação carcerária brasileira é terrível, né? Não existe uma situação pior do que essa. Bem, Martim, eu gostaria de dar informações. Por favor, eu quero vamos lá. dar informação. Então passe a sua informação. Você, não sei se você tem mais alguma pergunta. Não, a gente está aqui para te escutar. Queremos aprender. Queremos aprender. Aquela então. questão do peticionamento eletrônico, vamos deixar para depois. Tá? Tá bom. Eu quero informar. Então informe. Manda bala. É o seguinte, veja bem. Eu gostaria de passar para o telespectador informações importantes para a militância advocatícia. Pois não. Eu tenho 5 informações rápidas e sucintas que mudam realmente o posicionamento do advogado perante a justiça. A primeira coisa, a coisa mais maravilhosa que existe no mundo brasileiro e mundial, mas falando do Brasil, é o júri. O júri é a coisa mais maravilhosa, mais espetacular que existe. É o único momento no qual o advogado ele tem certeza que o julgador está escutando o que ele está falando. O júri é realmente um momento espetacular. O advogado atua nos tribunais, na sustentação oral, no Supremo, no STJ, em todos os lugares, mas ele não tem certeza se estão prestando atenção nele ou não. De vez em quando prestam ou não. No júri, não. No júri, o advogado tem certeza absoluta que os jurados estão ouvindo o que ele está falando. Até porque se o jurado dormir ou cochilar, o júri é nulo. Então, o momento mais espetacular na advocacia é o júri. Inclusive, o bom advogado, ele tem que fazer júri. Não existe esse negócio de advogado que só faz direito econômico. Nós fazemos direito econômico e júri. Tem que fazer júri. O advogado que faz júri, ele tem muito mais possibilidade de ter uma atividade maravilhosa. Então, dito isto, sobre essa questão dessa atuação maravilhosa do júri para o povo, que o poder emana do povo e seu nome é exercido, feita essa observação, eu quero dar as informações. Primeira coisa, o advogado que está começando deve ser jurado. Ele deve se inscrever primeiro como jurado, não o advogado já militante. É muito importante que o advogado, ainda no começo de carreira, ele se inscreva como jurado, ou no tribunal do júri estadual ou federal. A atividade como jurado é uma coisa espetacular. É o único lugar no mundo que o julgador não fundamenta a sua decisão. Então, um conselho que eu dou, sejam jurados, participem como jurados. É muito importante. Outra coisa importante, posso continuar? Pode. Eu vou interromper quando tiver os minutos acabando. Eu interrompo, a gente vai para outro intervalo e voltamos. Você me avisa então. Eu aviso, fica tranquilo. Ser jurado é uma coisa importantíssima para a atividade no tribunal do júri e mesmo na atividade em geral. Outra coisa, quando terminar a defesa, em qualquer lugar, ou no júri ou não, nunca falar obrigado. É proibido o advogado terminar a defesa do júri ou na de sustentação oral dizendo obrigado. E por quê? É proibido. Por quê? Porque justiça não se agradece. Justiça não se agradece. Justiça não tem nada a ver com obrigado. Justiça se postula. Justiça se pleiteia, se requer, se postula. Está errado o advogado terminar o seu discurso defensório com obrigado. Esse obrigado os juízes não gostam, o jurado não gosta, ninguém gosta. Tem uma configuração negativa a falar obrigado. Não falem obrigado. Já aprendi 2 dicas. Então, não falem obrigado. O jurado não gosta que o advogado fale obrigado. Mesmo que seja uma questão de educação, está errado. Não fale, é proibido falar obrigado. Inclusive, num livro famoso do Dr. Sobral Pinto, que eu aconselho que comprem no sebo, chama-se Os IPMs e o Supremo Tribunal Federal, o grande advogado Sobral Pinto, nascido em 1893, o grande advogado, tem até um filme sobre ele. Eu assisti o filme com a diretora, que é a neta dele. Então, exatamente. No livro dele, ele diz, nunca falem obrigado.
porque justiça não se agradece. Outra coisa importante, nunca chamem o réu, ou no júri, ou na defesa oral, ou numa audiência, em qualquer lugar, mas no júri mais importante porque é o povo. Nunca chamem o acusado de cliente. O meu cliente está errado. O advogado que chama o acusado de cliente, ele traz uma antipatia para a causa. O jurado não... Posso continuar? Pode. Temos 2 minutos, pode ir. Eu falo muito, hein? Não, mas eu gosto de ouvir. Pode falar quando quiser. Eu sou falante. Todo advogado criminalista é falante. Mas o advogado que não fala, não postula, como é que não vai... Não chame o acusado de cliente. Ninguém gosta. Dá um aspecto pernóstico. Parece que está ganhando muito. Meu cliente. Nada de meu cliente. É o acusado, o réu, o indiciado, o imputado. Ninguém gosta de ouvir o advogado falar meu cliente. Passa uma arrogância, né? É claro. Tá Claro. certo. Continuando as dicas importantes. Presta atenção, hein? Continuando as dicas importantes. Quando forem fazer um júri, inclusive eu estava contando Então, para eu vou pedir o seguinte, eu vou chamar um intervalo, Tá bom. senão vou cortar essa dica importante. Tá. Vamos ficar nessas 2 primeiras dicas e no outro bloco a gente fala. Então, Tá bom. a primeira dica Eu importante... quero falar aqui. Não, hein? vai falar. A primeira dica importante é fazer júri como jurado. O jurado. Como Tem que ser jurado. Jurado. A segunda, nunca agradecer. Nunca. Obrigado, Obrigado, é é proibido. Está proibido. E a terceira, nunca chamar o réu, o acusado, o meu cliente. Meu cliente. Não. A quarta e quinta e outras dicas vem no próximo bloco. Continue conosco. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos, Olá, a partir de... notícias, promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito à Globalização, hoje recebendo o Dr. Mauro Nassif, e dividindo a bancada comigo, doutora Eleonora Nassif. Dr. Mauro Nassif estava dando informações muito importantes. Eu quero falar aqui, Martim. Vai falar, eu só vou falar 30 segundos, o resto é do senhor. 30 segundos é lembrar as 3 dicas que o senhor deu para quem está assistindo agora. Bom, rapidamente. Você, advogado, que está começando sua carreira, participe como jurado. Jurado. Vai lá e se apresenta. Se apresenta, se inscreve, participe como jurado para entender e aprender a dinâmica. Claro. Segunda coisa,
ao terminar sua sustentação oral, no tribunal, no próprio tribunal do júri, nunca agradeça. Obrigado. Justiça não se agradece, se pleiteia. Estou certo? Como bom aluno, estou repetindo. Terceiro, nunca anuncie a pessoa a qual o réu, que está sendo defendido por você, como meu cliente. Meu cliente. Isso é pernóstico, é feio. Pernóstico. A palavra é Bem, sua. Voltamos. Voltando a falar do ser jurado, é o único lugar do mundo onde a decisão não é fundamentada. É. Então é importante essa consciência do jurado, porque o jurado, apenas complementando, você me corta que eu falo muito, hein? Não, a hora que... O jurado, ele decide por consciência, ele não decide por ciência. Importante é a consciência. Então, entre o jurado e a decisão, é uma coisa interna, é o único lugar do mundo que não tem a decisão fundamentada. Então, é muito importante essa experiência. Mas continuando então as dicas, nunca, eu estou falando mais do júri porque é a coisa mais popular, que é mais bonita, é o lugar mais importante, como eu já falei, é o único lugar onde o advogado sabe que o julgador está ouvindo realmente o que ele está falando. É a coisa mais maravilhosa que tem. Muito bem. Nunca chamar o jurado pelo nome. O jurado não gosta. O jurado não gosta que fale, bem, senhor jurado, senhor Filomeno Joaquim da Costa. Ele não gosta. Porque na plateia tem a família da vítima e a família do réu. Alguém não vai gostar. O jurado, ele fica incomodado quando o advogado pode falar a profissão, pode olhar, mas nunca falar o nome do jurado. Usar sempre uma lupa, levar lupa bem grande. O jurado gosta de lupa. O jurado adora pegar a lupa para olhar uma fotografia, para olhar um detalhe. A lupa é um fetiche brasileiro. Quando você dá lupa para alguém, imediatamente alguém pega a lupa para olhar a mão. Então a lupa é muito importante para o tribunal do júri. Outra coisa importantíssima no tribunal do júri é uma regra que vem de Roma. A regra que vem de Roma se chama olho no olho. Se chama os olhos são o espelho da alma. Os olhos são a janela da alma. O que é isso? Rapidamente eu vou explicar, essa é uma dica muito importante. No tribunal do júri, aqui fica o advogado, aqui na mão esquerda, aqui. Os jurados ficam aqui. Os advogados, por inexperiência, por falta de cultura, por falta de estudo, eles inquirem a testemunha que está aqui no meio, entre o advogado e os jurados, inquirem da bancada da defesa. Então, o que acontece? A testemunha ou o réu viram para o advogado e ficam de costas para os jurados. Não pode. É a regra que vem de Roma. Os olhos são o espelho da alma, ou janela da alma. Então, o advogado nunca pode inquirir a testemunha que está aqui, jurado aqui. Ele tem que sair da tribuna, ficar do lado dos jurados para que a testemunha vire, para que a testemunha ou réu dê as respostas olhando para ele e olhando para o jurado. O jurado não gosta de ficar olhando para a nuca da testemunha. Então, explicando para encerrar, que eu vou tentar falar bem rápido. Não, pode falar, isso é interessante. O advogado, essa regra se chama, já falei, os olhos são o espelho da alma. O jurado gosta de ver o olho, olhar o olho. O advogado vaidoso, o advogado inexperiente, o advogado que não estuda, ele inquire a testemunha da sua tribuna. Então a testemunha vira para ele e fica de costas para o jurado. Nem sabe que pode sair. Tem que sair da tribuna, ir até do lado dos jurados, para que a testemunha vire para os jurados. Aí o jurado olha olho no olho e não olho na nuca. Muito bem. Continuando, então. Eu tenho 3.000 dicas. Eu vou tentar... vamos lá. Eu tô aqui... Não, eu vou até aproveitar. Tem uma pergunta do público que Pode fazer vontade aqui. Que vem... Quer perguntar alguma coisa? Não, vamos deixar eu acho que essa pergunta aqui... Eu já respondo na hora. Essa pergunta aqui é até boa, que diz um pouco respeito a isso, né? É o Jaime, do Jardim Bonfilholi, sempre participa aqui conosco.
Bem-vindo, Jaime, depois dessas férias aí. E ele pergunta, doutor Mauro, qual é a posição do senhor sobre o depoimento por videoconferência? É ótimo. Olho no olho do juiz no depoente seria mais eficiente e democrático? Não, é claro. É claro que olho no olho, mais próximo, é melhor. É melhor. Mas a videoconferência, ela faz parte da modernidade. Ela faz parte da agilidade. Faz parte, está na lei, é algo legal. É claro que olho no olho é melhor. Mas eu sou favorável à videoconferência, sim, para agilizar o processo, para inclusive soltar o réu mais rápido. E a videoconferência faz parte do nosso sistema e eu sou favorável. E veio para ficar. Claro. Mais E uma demorou muito até para chegar. E mais uma dica, doutor Mauro, que você pode... Não, mas eu tenho 3.000 dicas. Vamos lá, a gente faz hoje umas 10, as 2.990 a gente vai depois. Eu já falei aqui do espelho da alma, tá? É importantíssimo. Agora vejam bem o seguinte. O aspecto, tem um aspecto muito importante na área jurídica, da advocacia, que é a psicologia judiciária. A psicologia judiciária. Isso é o priceless, né? Isso não tem preço. Não... E o advogado ele precisa entender de psicologia judiciária. A lógica é mais importante que a prova. O jurado, o juiz, o desembargador, gosta de lógica, não gosta de jurisprudência, não gosta de doutrina, não gosta de livro. Ele quer saber da lógica, quer saber do mecanismo lógico. Muito bem. Então, aonde eu quero chegar? É muito importante que o réu preso compareça ao tribunal do júri e mesmo à vara singular com uma roupa comum. Ele muitas vezes ele é preso por vários motivos, uma prisão preventiva, etc. Aquela roupa amarela, aquela roupa cor de omelete, aquela sandália de dedo, aquela sandália havaiana com os dedos sujos de terra, não é a roupa que ele usa normalmente. O jurado fica impressionado com aquela roupa, o próprio juiz fica impressionado. Então eu estava contando para a minha filha, ela até gostou dessa informação, que nos Estados Unidos, atualmente, já não é há muito tempo, mas já de alguns anos, a Defensoria Pública tem um guarda-roupa nos Estados Unidos, tem roupas para o réu. O réu vai até o tribunal para ser julgado pelo tribunal do júri, porque lá é tudo júri, etc. E o réu, ele escolhe se ele quer ser julgado com aquela roupa amarela ou ele quer ser julgado como um terno, gravata. Então, o advogado deve postular para o juiz que o réu, aqui no Brasil, a família leva uma muda de roupa e ele entra ao tribunal com a roupa dele, com a camisa dele, com o sapato, com a calça. E impressiona demais os jurados a roupa do réu. Isso tem uma simbologia, uma analogia com o uso das algemas também. O Supremo Tribunal Federal demorou muito tempo. Eu fui o primeiro advogado do Brasil a anular um processo com o doutor Ari Belfort, um desembargador, que eu consegui anular. O primeiro júri do Brasil anulado por causa das algemas foi comigo, nos embargos infringentes, com o doutor Ari Belfort, um desembargador que já faleceu. Aonde eu quero chegar? Há uma similitude, uma analogia entre o réu estar com a roupa do presídio, amarelo, os dedos sujos de terra. A roupa suja, inclusive. A roupa suja, inclusive. CDP, né? Inclusive com uma camiseta. Ele vai com cara de marginal, desculpe. Exatamente. Então, nos Estados Unidos, como eu estava contando, a Defensoria Pública chega e tem a roupa para o réu. Se o réu não quiser usar, se for burro, tudo bem. Então, é muito importante que o advogado postule que o réu vá ao tribunal do júri, e nós temos conseguido isso muito. O juiz normalmente defere. Porque rouba-se até a dignidade dele, né? É claro. Ele vai como um mendigo. Não tem importância nenhuma trocar de roupa. Né? Muito bem. Essa é uma dica importantíssima. Tem uma pergunta aqui que é de hoje. Não. É uma pergunta bastante atual, a gente inclusive comentou. Hoje é da Karina da Lapa e ela pergunta para o doutor Mauro. Por que o governador Alckmin decretou sigilo de 50 anos sobre os dados e boletins de ocorrência que serão registrados pela Polícia Paulista? Isso é um absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo do governador Alckmin. Inclusive, os documentos de guerra,
os documentos da Segunda Guerra Mundial, estão diminuindo o prazo para a liberação. E por quê? Porque para encobrir alguma coisa que não deve ser mostrada. Eu sou totalmente contra. Eu também sou dessa opinião. Sou da opinião seguinte, é que esse é um problema de eleição, um problema político, e que haverá eleições esse ano, e daqui 2 anos eleições presidenciais, e a questão da segurança pública anda e muito mal nesse Estado, e quer se esconder isso. E está dando carta branca para a polícia fazer o que Claro, quiser. não, então eu sou totalmente contra isso. Inclusive eu sou... Não sei se a sua opinião é essa. Não. Sim, A sua opinião qual é? comungo dessa opinião. Quem não deve não teme, quem não deve não quer sigilo. Eu, inclusive, sou favorável a que não tenha nenhum ínterim de segredo. Não. Winston Churchill, ele era favorável a abrir tudo na época da Segunda Guerra Mundial. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, até hoje, mais de 70 anos, ainda tem segredo. O Winston Churchill era contra o segredo, tem que mostrar tudo. Tem que mostrar tudo. Que sociedade, que Estado democrático é esse que a gente não pode saber de um boletim de ocorrência? Exatamente, exatamente. e Inclusive no impeachment da Dilma, que foi proposto, aquela comissão secreta, eu sou contra também. Claro. Tem que ser tudo público. Claro, você tem que saber. Porque o sol é o melhor desinfetante de tudo. Havia um juiz da Suprema Corte americana que dizia isso. Exatamente. Era o Earl Burger que falava isso. E o Frankfurter também falava isso. Então, aonde eu quero chegar? Não tem nada de secreto, mas é claro, algumas coisas secretas, algumas coisas. A nomeação de embaixador, etc., que não vou tocar. Mas não tem cabimento essa comissão do impeachment da Dilma, que foi proposta e foi feita a comissão secreta, não tem cabimento. Não tem. Todo mundo tem que saber o que vota o deputado. Muito bem, então eu sou contra isso. Eu vou ter que interromper. Mas eu queria falar mais. Vai falar. Bom, quer ir direto sem interromper? Quero. Então vamos embora. Pronto. Então vamos lá. Então Acabou, não tem intervalo. Vamos continuar. São as dicas úteis. Vamos lá. Eu já dei várias. Eu vou dar uma outra dica agora. Os promotores de justiça, eles têm a escola de promotores. A escola de promotores, então, ensina os promotores como fazer o júri, como ganhar o júri. O advogado tem que estar preparado. Então, por exemplo, o tempo do júri é muito importante. A primeira dica, o advogado nunca deve abrir mão de nada do tempo do júri, nada. Se o tempo é 1h30 ou 2h30, se for mais de um réu, o advogado deve falar sempre o tempo total. Ele, se não terminarem os argumentos, o colega lê um depoimento, faz uma demonstração, não é falar como um papagaio. Mostrar o depoimento, mostrar uma perícia, mostrar a lupa. O jurado adora a lupa. Então, nunca abrir mão do tempo. O tempo tem que ser usado integralmente, porque o jurado que vai dar conta da sua decisão perante a eternidade, perante a sua consciência, o jurado, ele quer ouvir todos os argumentos. Não tem cabimento o advogado que tem 2h30, vamos supor, para falar, para debater quando é mais um réu, ele falar 1 hora. E abrir mão de 1h30, abrir mão de meia hora. Então tem que falar o tempo todo. É outra dica. Para esgotar o tempo, se não tiver argumento, vai lendo. O jurado quer ouvir o tempo. O jurado não gosta quando o advogado abre mão de tempo. Agora, voltando a falar do tempo, os promotores são orientados de uma certa maneira, como já falei, como os advogados também são orientados. Então, muitos promotores chegam para o advogado e falam assim: doutor, eu já combinei com a juíza, com o juiz, esse caso é um caso muito complexo, 1h30, um réu só, 1h30 é muito pouco, então o senhor concorda que nós aumentemos o horário de 1h30 para 2, tanto para o promotor quanto para a defesa? O advogado ingênuo: puxa, que boa notícia, eu concordo. Errado.
O advogado nunca deve concordar com esse aumento do tempo. A lei é lei, o tempo é tempo. Com esse aumento do tempo, o promotor, que tem uma ascendência natural sobre os jurados, ele vai ter uma meia hora a mais, uma hora a mais, que ele não pode ter. Isso chama-se excesso de acusação. Agora, se o advogado concorda, não há nulidade. Claro. Né? Agora, uma coisa que eu tenho visto é os chamados acordos. Quer falar alguma coisa? O acordo é maravilhoso. O senhor defende o acordo? Adoro o acordo. Eu sou o rei do acordo. Ah, é? O rei do acordo. O acordo é uma coisa ótima porque o advogado vai para o júri já com uma situação difícil. Então, por exemplo, um homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. Se dá para fazer um acordo, que se chama tese convergente, num homicídio privilegiado, cuja pena vai de 4 a 16 anos, ótimo. Então, o acordo faz parte da ampla defesa. Quem falava muito isto, eu fiz muitos júris com o Márcio Tomás Bastos, ele era meu grande amigo, amigo íntimo, Márcio Tomás Bastos. O Márcio sempre falava isso. O acordo no júri faz parte da ampla defesa. O advogado deve conversar com o promotor. Se é um homicídio qualificado, vamos fazer um homicídio privilegiado. O promotor sai com a vitória, que é um homicídio privilegiado, mas é condenação, e o advogado abre mão dessa possibilidade de pegar um homicídio qualificado. Eu sou totalmente favorável ao acordo. Muito bem. Continuando com as dicas. Tenho umas 4.000 dicas só. Ó, estamos aqui. Continuando com a dica, mas eu estou levando mais para o tribunal do júri. Né? Eu vou falar uma dica importante sobre a vara singular. É o seguinte, nós fizemos uma audiência, minha filha e eu, outro dia, numa vara singular de tóxico, de caso de tóxico. Eu tenho uma pergunta aqui de tóxico que eu vou fazer um espectador. E a juiz e o promotor, quando nós falamos que o réu tem que ser ouvido em último lugar, o último a ser interrogado é o réu, porque o réu tem que ouvir todas as testemunhas daquele ínterim processual, tem que ouvir o réu por último. Tanto a juíza quanto o promotor disseram para a doutora Eleonora e para mim, mas a lei de tóxico, ela é expressa em dizer que o réu ele é interrogado em primeiro lugar. Isso mudou faz 5 anos. Juíza desatualizada, promotor desatualizado, não tem nada a ver. Então o Supremo já mudou, a ministra Carmen Lúcia tem um acordo longo sobre isso, o Lewandowski também. Então, o réu é sempre interrogado em último lugar, qualquer que seja o rito, inclusive na justiça militar. Esse acórdão da Carmen Lúcia abrange, inclusive, a justiça militar. Então, é mais uma dica. Nunca deixe o cliente ser interrogado em primeiro lugar, como é na lei de tóxico. Uma pergunta. Quer perguntar alguma coisa? Não, só para complementar, porque ele, quando for ser interrogado, ele já vai ter ouvido claro, tudo que os a lei é outros clara. disseram. A lei é clara nesse vai de acordo. contra a ampla defesa, né? Uma pergunta rápida aqui. Estou falando muito, não? Não, tá. Luiz Carlos Bela Vista. Bem-vindo, Luiz Carlos. Ele pergunta, houve a legalização das drogas no Uruguai? Na verdade, da maconha. Da maconha. Qual a opinião de vocês se ocorrer no Brasil? O que pensam a respeito? Eu sou totalmente contra. Eu acho que a maconha deve continuar proibida. Eu sou totalmente contra, ao contrário do IBCCRIM. Infelizmente, aqui eu tenho que me posicionar contra, que é a minha posição de muitos anos. Eu entendo que a maconha é realmente prejudicial. A maconha abre as portas para a heroína, para o crack, etc. O IBCCRIM já tem uma outra ideia. Né? O Gilmar Mendes também tem outra ideia. Inclusive o Gilmar Mendes, eu sou contra. no seu voto, que ainda essa questão está sendo discutida lá no Supremo, mas no voto do Gilmar Mendes, ele vai além. Né? Ele não fala apenas da descriminalização da maconha, ele fala da descriminalização de todas as drogas. Que, na verdade, a guerra às drogas é uma guerra que fracassou. Né? Então, na verdade, a ideia não é que vire uma banalização do uso de drogas, mas que justamente as pessoas que têm problemas com drogas ou que queiram utilizar drogas possam utilizar drogas de qualidade e que as pessoas viciadas tenham um amparo do Estado que passem a saber quem são essas pessoas que são usuários. Essa é a minha posição também. Porque tudo é feito na clandestinidade, eu sou a favor. do jeito que é hoje. Eu sou a favor. Não adianta.
A guerra às drogas fracassou, primeira coisa. A humanidade, desde que a humanidade convive com a droga, seja ela qual for, as naturais e no período mais recente, as chamadas sintéticas. E nós temos que saber conviver com isso. Ponto. E não adianta, produziu-se milhões de mortos e nenhum resultado palpável que recuasse o uso da droga. Mas vamos terminar com suas dicas aqui, que a gente está chegando ao final. Temos falado do curso, vamos dar mais uma dica e depois vamos falar. Mais uma dica só importantíssima. Uma dica para os jovens advogados do júri, etc. Acontece o seguinte, o tribunal do júri, que é o máximo na ordem jurídica, ele tem uma certa liturgia, uma liturgia muito bonita. Então, e o magistrado, ele não exerce uma função tão relevante quanto na vara singular. O juiz, ele fica diminuído. Então, os juízes não gostam do júri, porque a estrela do júri é o advogado e o promotor depois. E o juiz fica, e os jurados, logicamente. E o juiz fica numa posição mais subalterna. Muito bem. Então, a última dica. Sempre fazer júri de beca. A beca para o advogado é sagrada. Tem que fazer o júri de beca. O promotor de beca. O juiz de toga. O jurado gosta dessa liturgia, dessa roupa solene. Em Minas Gerais, inclusive, o próprio jurado, ele usa uma capa preta para dar uma liturgia. Eu fui fazer um júri em Barueri, há 20 anos atrás, e um juiz alemão, Dr. Mauro, o seu nome é Mauro, né? Olha, está muito calor aqui e eu resolvi fazer um júri, eu vou fazer júri de manga de camisa, o juiz, que aliás é contra o provimento da corregedoria. Mas lá em Barueri, tudo bem. Eu vou fazer o júri sem toga, o juiz sem beca e o senhor também faz sem beca. Falei, ótima ideia, ótima ideia. O senhor excelência faz júri sem toga, o juiz, o promotor sem beca e eu de beca. Ah, não, isso não. Aí todos puseram a roupa solene. Então nunca se curvar perante um juiz para fazer um júri sem beca, mesmo o máximo calor. A beca faz parte da liturgia, faz parte do convencimento ao jurado da sua tese. Doutor Mauro, nós estamos chegando ao final, mas eu não gostaria de encerrar nosso bate-papo antes de falar sobre isso aqui, Tribunal do Júri, esse curso que o senhor vai, eu passo suas mãos, senhor. O senhor consegue enxergar? Eu não consigo. Eu enxergo tudo. Eu quando enxergo me conto. Eu quero convidar os telespectadores para esse curso que tem apoio, inclusive da OAB e do Marcos da Costa e do Canton também. É um curso do Tribunal do Júri muito interessante, muito importante, coordenado pelo Dr. Romualdo Santos Calvo Filho. Um grande criminalista. Grande criminalista, mas além das aulas do curso de júri, existem palestras gratuitas, 3 palestras gratuitas. E a mais importante delas é no dia 5 de março. 5 de março, na OAB do Jabaquara, às 9 da manhã, um sábado, a doutora Nancy Andrighi vai fazer uma palestra sobre a Corregedoria Nacional de Justiça, ela que é a Corregedora Nacional, presidida a palestra pelo doutor Paulo Dimas Mascaretti, que é a primeira vez que o novo presidente do TJ vai a uma entidade privada. Então eu convido a todos para irem 5 de março, às 9 horas, na OAB do Jabaquara. O senhor sabe o endereço da OAB do Jabaquara ou não? Sei, a Rua Afonso Celso, 1200. Rua Afonso Celso, 1200. A doutora Eleonora também tem um recadinho para dar. Mas... Sim, eu tenho rapidamente, Martim. Oi. Quero convidar a todos para uma mesa de estudos e debates que vai ocorrer no IBCCrim, agora sexta-feira, dia 19/2/2016. O tema será a mercantilização do sofrimento, privatizações, terceirizações e PPPs no sistema penitenciário, parcerias público-privadas, né? Os expositores são Laurindo Minhoto, Paula Saqueta e o presidente de mesa, Paulo Malvese.
A realização é do BCCRIM, com apoio da Associação Juízes pela Democracia, Conectas Direitos Humanos, Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Pastoral Carcerária. O evento é gratuito, ocorrerá na sede do IBCCRIM. Maiores informações no site www.ibccrim.org.br. Nosso tempo está esgotado, Infelizmente, eu queria falar mais. mas vai voltar aqui outras vezes. Já saiu com uma data de estimação aqui para voltar. Mas olha, antes de encerrar, eu posso fazer uma pergunta para você? Pode, claro. É o seguinte, Se eu souber responder. os meus alunos souberam que você é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Isso, E verdade. querem saber, já formados, como se associar à comissão. É muito simples, doutor Mauro, é muito simples. Basta enviar um currículo para entrar em contato. Eu sempre peço que envie um currículo. Não precisa, não é um currículo acadêmico, só para a gente saber com quem nós estamos falando e passar vai ser e com e-mail. Vai ser convocado para uma reunião e, se assistir 3 reuniões, nós efetivamos como membro da comissão. A única exigência é compareça. Que aí vai discutir, vai ter as atividades, uma série de ações. E para ser associado do IBCCRIM, Eleonora? Basta entrar no site e se associar, como eu já disse, o site www.ibccrim.org.br e se associar. Existe uma série de benefícios que o associado do IBCCRIM recebe, inclusive o boletim do IBCCRIM Que é mensal, ótimo. que é fundamental para qualquer operador do direito, entre outras várias Muito bem questões escrito. que a biblioteca do IBCCRIM é a mais completa da América Latina, de ciências criminais, cursos, várias atividades. O IBCCRIM está em 2016 com a presidência do Dr. André Ked, com muita energia, e a gestão do Dr. André Ked está sendo muito, muito dinâmica. Doutor Mauro, obrigado pela sua presença. Eu que fico grato. Sempre enriquece. É sempre um prazer estar com o senhor. Muito bem. Obrigado. Eleonora, obrigado e vamos agora dividir essa bancada mensalmente aqui e várias oportunidades. Não falei muito não, É né? uma honra, Martim. Esse convite, de fato, me deixa muito contente, muito honrada. Gosto muito do programa, gosto muito de você. Quero também agradecer o nosso convidado, com quem hoje aprendi muito, e agradecer a todos também pela audiência. Não teve 4.000 dicas, mas teve pelo menos umas 15, Algumas, 20 aí. algumas. E agradeço a você de casa. Até a próxima semana nesse memorário. Obrigado, até lá.